Agora eu quero que você abra a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 8 ao versículo de número 10. Como é fácil que evangelho no instante se acha. Quem pode dizer amém? E quem não achou, diga misericórdia. Eu terei misericórdia para você achar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Como eu acho que você já achou? Então vamos ler. Diz assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Glória seja dada ao nome do Cordeiro de Deus. Eu quero agradecer a homenagem que me foi feita e dizer que essa daminha dali foi minha daminha de casamento. Eu tenho um retratinho dela lá tão bonitinha, e hoje é uma líder. Eu fico toda orgulhosa e tem sido uma bênção nas mãos de Deus, e vai ser mais ainda. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho de dracma perdida, mas de dracma achada também. Quero falar que perder uma dracma significa uma decadência espiritual. Achá-la é motivo de alegria, assim na terra como no céu. O pastor se alegra ao achar uma ovelha perdida, e a mulher ao encontrar sua dracma, e o pai ao ter de volta o filho que estava perdido e foi achado. O capítulo 15 de Lucas é um capítulo dos perdidos e achados. Porém, eu não quero falar nos 3 perdidos e achados. Eu quero falar na dracma, porque é diretamente para a mulher. As 10 dracmas, irmãos, têm valor inigualável para a mulher que a perdera. O poder da aquisição e o seu valor representativo, ao consegui-la, compreendia-se uma inteira economia e a estima de um compromisso. A dracma representava como se fosse uma aliança de casamento, de um valor sentimental. Quando a mulher perdia uma das dracmas, significa que ela não foi suficientemente cuidadosa, porque no dia do casamento ela teria que apresentar sua dracma. Quem está entendendo, diga amém. Se tiver faltando uma, não estava completo o presente do casamento. Eram 10. E isso fala profundamente para cada um de nós, porque a mulher ficou preocupada, ela teve um trabalho para fazer até encontrá-lo, uma busca diligente até achar. Eu acho muito importante esse até, porque a Bíblia em vários casos fala até. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. No casamento, no altar, é até que a morte o separe. Quem for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Deus requer de nós que haja uma fidelidade constante, sem falha. Se falhar e se arrepender a tempo, tem perdão. Mas se Jesus vier nesse intervalo, você perdeu a salvação. E nós temos que entender que
A mulher que possui, ela tem um compromisso. Mas o que é que você tem, que você possui e que você pode perder? A palavra de Deus nos mostra em Apocalipse 3:11, que diz assim: guarda o que tens, para que, diga comigo, ninguém tome a tua coroa. Então você já tem uma coroa garantida, mas tem alguém de olho na tua coroa. E para que você não perca essa coroa, coroa de vida eterna, coroa da salvação, coroa da vitória, você precisa se manter fiel. Representa o crente que possui a graça de Deus em sua vida, aquele que uma vez foi iluminado e tem provado o dom celestial, tendo convicção da salvação através dos méritos de Cristo. São os que tiveram conhecimento mais profundo da palavra de Deus e guarda esta palavra no coração, confia nessa palavra, traz o cheiro de Cristo na sua vida e está pronto, por onde passar, dizer: aqui está uma testemunha do céu. Diga comigo: estou nesse mundo, não sou ET, mas sou de outro mundo. Amém? Aleluia! Jesus foi preparar o lugar e veio nos buscar. Estamos aqui, mas não somos daqui. Nossa passagem por aqui é limitada e nós temos uma missão a cumprir. E dentro desta missão, o Senhor faz do jeito que Ele quer. Agradeço por você ter falado na Academia Evangélica de Letras. Eu fiz o lançamento do livro sobre Eva. Aliás, acho que alguém está me devendo alguma coisa aqui nesse púlpito. Não sei quem, mas eu acho que está. E espero que apareça aqui o que ficou. Tudo bem. Eu fiz o lançamento do livro O Julgamento Universal de Eva, na Academia Evangélica de Letras. Eu ocupo a cadeira de número 34. E eu recebi um diploma desse tamanho, porque eu fiz a tertúlia diante de um auditório praticamente só de homens, com apenas 3 mulheres. E o diretor me pediu que eu tivesse a disponibilidade de 2 horas só para responder aos acadêmicos. Eu disse: perfeitamente, perfeitamente, estou disponível. E eu respondi. E eles fizeram um compromisso. Não foi só isso. Então eu quero dizer para vocês que após eu ter lançado o livro na academia, eu enfrentei uma tertúlia com esses homens. Não pensem vocês que é qualquer pessoa, não. Uns com 4 cadeiras de faculdade, outros 3 militares, patentes altas, só perguntando: por que este assunto? Para eles uma polêmica. E eu fiz eles fazerem um compromisso comigo, que depois que eles lessem o livro, me escrevesse pelo menos um parágrafo, porque no próximo lançamento eu vou abrir um capítulo. Assim diz o leitor. E eu agradeço a Deus, porque após questionamentos, eu coloquei esse livro na mão de um analista cristão, pastor, professor, escritor, homem de alto gabarito. E aqui está, aqui dentro, o depoimento dele. E quando eu cheguei na sala dele de faculdade, ele disse: está chegando uma pessoa que eu vou me sentar e ela vai continuar a minha aula. E eu louvo a Deus por isso. E isso é para a glória do Senhor. Não estou falando com isso para buscar glória para mim, não.
É porque o Senhor falou comigo um dia. A minha área era matemática, eu sou formada em ciências contábeis. E trabalhei na casa publicadora. Fui a primeira e até hoje a única mulher a ocupar um cargo de diretoria. E o setor de contabilidade me chamava quando tinha que fechar balanços, que os balanços não fechavam. Eu ia para lá, ajudava, e pela misericórdia de Deus, eu botava o olho em cima do mapa, eu dizia, olha, o erro está aqui. E achávamos o erro. Mas um dia Deus falou comigo, quero que tu comeces a escrever. Presta atenção a esta frase seguinte, principalmente para as mulheres, não exclusivamente, principalmente. Eu tenho mais de 30 títulos lançados e tenho mais uns 30 para lançar. Eu não tenho patrocinador, não tenho. Eu lanço por misericórdia, e aonde eu vou, que eu vendo, o dinheiro daquela venda eu já vou preparando outro, já vou mandando para a gráfica, e pela fé, porque eu fui chamada para fazer alguma coisa para Deus e fazer a diferença nesse mundo. E Deus mudou da matemática para as letras, e eu estou trabalhando. Eu tenho uma porção de coisa aqui que eu preciso escrever. O tempo me é curto pelo muito que eu tenho a fazer. E tem uma coisa, irmãos, mesmo estando dentro do hospital, eu levantei à noite e revisei um livro à noite, internada. E quando eu voltei, entreguei para minha copydesk, que está revisado. Faz as emendas, encaminha. Este mês já coloquei 6 livros na gráfica. Me pergunte como. Tem dinheiro para pagar isso? Não, eu confio no Senhor. O Senhor diz, prepara e manda, o resto é comigo. E eu creio. E eu não saio pedindo a ninguém. Eu sou membro desta igreja, nascida, criada, trabalhando aqui. Nunca eu cheguei ao púlpito para pedir uma ajuda financeira para lançar meus livros ou DVDs. Nunca. Tem alguém aqui que me conhece suficiente? Nunca fiz. Mas se o Senhor disser para mim, vai e lança, como eu fiz com este livro, a gráfica me pediu 10 mil de entrada para comprar o papel, impresso em 4 cores e com ilustrações. Eu não tinha. Eu disse, Senhor, já está na gráfica, eu não tenho dinheiro para dar entrada, mas tu mandaste eu fazer, eu fiz. Eu sou obediente à voz de Deus e sei quando Deus fala. Quando eu acabei de fazer esta oração, um homem me telefonou, que eu não conhecia, e disse, a senhora não me conhece, mas eu já lhe vi e lhe conheço de longe. Eu estou num aperto, tenho 70 mil em cartões para receber e preciso pagar amanhã 50 e está travado isso no cartão. E eu resolvi ligar para a senhora, liguei para umas 3 pessoas e peguei o seu telefone para pedir uma oração. Eu disse, eu faço agora. Quando eu acabei de orar, o Espírito Santo me usou para ele e disse, 2 telefonemas você precisa dar. E eu expliquei a ele o que Deus estava me revelando. Eu disse para ele, amanhã esse dinheiro estará nas tuas mãos. Aleluia. E no dia seguinte o dinheiro estava nas mãos dele. Passaram-se 3 dias, esse homem me apareceu no meu escritório e disse, eu quero falar com a Antonieta. Perfeitamente, mandaram entrar. E disse, pastora, eu fiz um voto na hora que a senhora me orou e disse que no dia seguinte o dinheiro estaria na minha conta. Se isto acontecer, eu vou dar uma oferta para ela para ajudar nos livros dela. Os 10 mil que eu precisava, esse homem me trouxe um cheque. Aleluia! 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 Dracmas perdidas e dracmas achadas é valores. E quando se trata de valores, todos nós, se formos olhar para a nossa vida,
Algum tempo nós perdemos alguma coisa. Em algum tempo achamos alguma coisa. Este livro que está aqui, Soluções de Deus para a Família. Eu recebi a visita de um pastor no meu escritório e disse assim: pastor, eu vim te trazer um recado de Deus. Eu disse: perfeitamente, estou aqui para receber. Ele disse: Deus mandou te falar que na sua próxima viagem você leve um livro de família. E eu estava com 5 pastas só de família prontinho em cima da mesa. E eu disse para ele: qual desses? Ele colocou a mão assim e puxou uma pasta e disse: esse. Soluções de Deus para a família. Eu perguntei para ele: o senhor disse na próxima viagem? Ele disse: sim, foi o que Deus mandou te dizer. Eu disse para ele: então olha isso aqui. Tirei de dentro da bolsa. Está a passagem. Dentro de 20 dias eu estou viajando para os Estados Unidos. Será que em 20 dias eu lançaria um livro? Já estava escrito, já estava revisado. Aí ele disse: eu não sei. O recado está dado, Deus é que sabe. Eu digo: então ore. Ele orou. Aleluia. Quem pode dizer amém? No mesmo dia à tarde, resumindo, eu recebi a visita de um funcionário do pastor R.R. Soares. Tinha curiosidade de me conhecer e foi lá. E eu contei isso para ele. E eu não sabia que ele trabalhava no setor de produção de livros do R.R. Soares. Não é coincidência, é jesuicidência. Ele, com um relógio muito cronometrado, olhou e disse: quando é que a senhora vai viajar mesmo? Eu falei para ele. Ele olhou a matéria e disse assim: dá tempo. Eu disse: só que tem uma coisa, não tem dinheiro. Ele disse: o dinheiro é um segundo plano. Eu vou levar o seu material. Mas irmãos queridos, estou falando de dracmas perdidas e dracmas achadas. É valores. E nós estamos no ano de oportunidade. E é Deus quem abre a porta, é Deus quem dá, é Deus quem dá vitória. Irmãos, eu ia viajar na terça-feira, viajei na terça-feira à noite. Quando chegou na sexta-feira, irmãos, 5 horas da tarde, esse homem me telefonou e disse: olha, o teu livro vai estar pronto segunda-feira, até o meio-dia eu entrego. Só que tem uma coisa, pastora, o fotolito tem que ser pago à vista. E a pessoa que fez a capa também. A impressão é faturado. A gente fatura aí conforme puder, mas essas 2 coisas têm que ser à vista. Eu disse: Jesus, eu não tenho dinheiro. Como é que eu disse para esse homem que eu não tinha dinheiro, Senhor. Aonde eu vou arranjar dinheiro agora na última hora, sexta-feira à noite, e eu ia viajar terça-feira à noite já com a passagem, e ele entregaria na segunda-feira. Nós temos que crer que Deus é fiel. Quando foi 7 horas da noite, na sexta-feira, ele me telefonou às 5. Eu recebi uma ligação de uma pessoa membro da nossa igreja e disse assim: pastora, me dá o número da sua conta. Tá, eu não sei para quê, mas eu vou te dar. Aleluia. Entendam, esta pessoa, dirigindo sem carteira, caiu dentro de um mangue, marido morreu, 2 filhos foram internados, ela não tinha dinheiro para pagar o hospital, estava encrencada, e o marido disse que fez um seguro, que não levou para casa nem apólice, nem número, nem nada. Ela procurou em tudo e não achava nada para puxar esse dinheiro, e nem firma. E todo mundo dizia para ela: não tem como, se seu marido não deixou nada, onde é que você vai procurar a apólice? Ela entrou no meu escritório, irmão, se jogou no chão, desesperada e chorando. Aleluia.
Eu, sem saber o que era, saí de trás da mesa do escritório, fui lá, impus as mãos sobre ela e disse: Senhor, tua serva está angustiada. Eu estou igual o profeta. Deixai-a, porque o Senhor não revelou o que é. Está contigo o segredo do que ela precisa. Tu és Deus de resposta. Tu és Deus de vitória. Aleluia. Quando eu estava orando, o Senhor me tomou e disse: serva, nem um centavo do que te pertence ficará na mão do ímpio. Volta àquele lugar pela manhã, antes que abra aquela porta, e eu vou te dar a vitória. Não ficarás envergonhada diante dos homens e diante dos ímpios. Diga comigo: Deus é fiel. Eu estou falando de dracma, estou falando de valores. Ela perdeu o marido, ela perdeu o carro, os 2 filhos estavam no hospital, e tirou os filhos, e o hospital cobrando, e ela não tinha dinheiro, e não achava nada. Ela voltou no dia seguinte, para resumir, lá no trabalho. A firma estava fechada, só tinha um homem que estava fazendo a limpeza, para que quando abrisse o funcionário encontrasse tudo limpo. E ela chegou e disse: eu sou a viúva de fulano de tal, que morreu. E eu estou desesperada, que eu já vim aqui umas 5 vezes, e ninguém tem como me informar nada. O rapaz foi, encostou a vassoura, o balde, material de limpeza, e ficou escutando ela. E disse: o seu marido fez a apólice no mesmo dia que eu fiz. Olha o fio. Aí disse assim: qual é a firma? Você poderia me informar alguma coisa? Ele olhou para ela e disse assim: a minha ficha está aqui. Um armário de aço velho, junto com material de limpeza. Ele foi lá, procurou e disse: está aqui a ficha do seu marido. Vocês estão entendendo? Aleluia. Aí, irmãos, segunda-feira, chegou os livros. Ela disse para mim, 7 horas da noite: acabei de receber o meu seguro, e eu fiz um propósito, e fiz um depósito na sua conta. Aleluia. Aí eu fui rapidinho lá no computador. Não tinha nada, estava lá embaixo. Lá embaixo. Aí eu disse: vou esperar mais um pouco. Fui mais tarde, não tinha nada. Aí no dia seguinte, pela manhã, eu fui. Quando eu vi o valor, eu disse assim: acho que eu entrei em conta errada. Vocês estão entendendo? Aí deu um tempinho, entrei outra vez. Eu disse: não, a minha conta está certa. O valor é que está me surpreendendo. Eu disse para Deus. E quando eu olhei o valor, eu fui para a firma. E o homem daqui a pouco chegou com os livros, com tudo e com as notas que eu tinha que pagar à vista. E os outros que seriam faturados. Eu disse: me dá o telefone do seu chefe, lá do R.R. Soares. Eles me deram o telefone. Eu liguei para ele e perguntei: se eu tivesse que pagar essa conta à vista, qual o desconto que você ia fazer para mim? Ele disse: tanto. Eu disse: você não está entendendo. Eu disse: à vista. Eu estou aqui com uma divisão de 5 meses para pagar. Eu perguntei para você, se eu tivesse que pagar à vista, qual o desconto que você faria? Aí ele, muito pão duro, deu mais 2%. Eu disse: então vou deixar como está. Você vai receber em 5 meses. Eu sei que você está precisando. Eu estou te dando uma oportunidade e você não está aproveitando. Aí ele disse para mim: tá bom. 6.500. Que 6.500, rapaz? Olha, só de juro aqui eu fiz os cálculos. Você vai pagar tanto ao banco. Tira esse juro. Desce isso. Aí ele veio. 5.600. Eu disse: nem eu nem você. Porque a pessoa depositou na minha conta 5.000.
Eu disse: se for de Deus, essa conta vai chegar a 5.000. Eu vou continuar no zero na conta, mas em compensação sem a dívida. Aí ele disse: tá certo, 5.000. A senhora é tremenda, hein? Eu disse: não sou tremendo não, é que Deus está nesse negócio. E eu paguei. E eu disse para o meu marido: leva teu cartão de crédito, porque só a caixa de livro que o Senhor mandou que eu levasse fechada, 225 livros, já ultrapassa o meu direito de bagagem. E meu marido levou. Estávamos na fila para tirar o chequinho. E ali na fila eu estou escutando psiu, psiu, psiu. Eu não atendo psiu. Ninguém me chama de psiu porque eu não atendo. Dama não atende psiu. Aí uma funcionária veio e disse assim: aquele caixa está lhe chamando. Aí eu olhei e vi que era um irmão que havia cantado lá na congregação comigo. Ele disse, quer dizer, sai de onde você está e vem para a fila do meu caixa. Aí eu fui com meu marido para a fila do caixa dele. Ele disse: eu estou desde 2 horas observando aquela entrada, porque Deus falou comigo à noite. Eu quero que tu assuma a responsabilidade do excesso de bagagem de uma serva minha amanhã. Aleluia! Glória a Deus! Quando eu cheguei para ele, eu disse: meu irmão, eu estou com excesso de bagagem. Ele disse: eu sei, Deus já falou comigo essa noite. Pode colocar aí, não há problema nenhum. Ele assumiu tudo. Mas irmão, eu não consegui nem dólar emprestado para a viagem. Quando eu cheguei em Nova York, eu fui buscar um carrinho. Eu não tinha $3 para tirar um carrinho. E eu voltei sem graça e fiquei assim perto da bagagem. Jesus, e agora? Se esses camaradas aqui descobrem que eu entrei $100, me fazem voltar no mesmo voo. Tem misericórdia de mim. O Senhor disse para mim: espere aí, eu sou dono do dólar. Tua dracma está perdida, Deus é dono dela. Aleluia. Eu fiquei, irmão, tá saindo, todo mundo saindo. Só ficou 2 bagagens rodando lá na esteira. E eu ali em pé, nervosa, esperando no Senhor. Aí veio o dono das 2 bagagens, um casal. Tiraram as 2 bagagens e a mulher ficou perto das malas e o marido foi buscar o carrinho. E eu tô ali, sozinha. Meu filho lá fora com o pastor, com a nora, meus netos, tudo me esperando. Eles não podiam comunicar comigo e nem eu com eles. Estão entendendo? $3. $3. Aí eu estou ali. Senhor, estou aqui, tem misericórdia de mim. O marido vem com o carro, chega ali e está conversando o casal. Conversa. Eles não tinham pressa de sair. Mas de repente, ele puxou a alça da mala e a mulher também. Pegou o carrinho e fez assim, ó. Empurrou o carrinho lá para o canto. Quando eles pegaram uma determinada distância, o Espírito Santo me disse: está aí o teu carrinho. Aleluia! Aleluia! Sabe qual foi o resultado deste livro? 60 casais com processo de separação na corte. Em 3 encontros de casais que eu fiz, eles retrocederam. E eu fiz, irmãos, um culto de renovação de aliança, porque esses casais estavam se separando, estavam perdendo a sua dracma, o seu companheiro. Vocês estão entendendo? Por um livro, por uma mensagem, por uma reunião. Aleluia, aleluia. Aí uma das igrejas ofereceu para fazer o culto de ações de graça da renovação das alianças, e eu fiz.
Essas coisas às vezes a gente não conta, a igreja não sabe o que se passa aí fora. Mas eu quero dizer para você que você é uma mulher guerreira. Deus tem obra a fazer com você. Veja o que o Senhor tem a fazer. Meninas, você tem filhas? Meninas solteiras, meninas valentes. O nome da mãe dessas meninas eu peguei nas Filipinas. Eu vi o nome num consultório. Eu estava com o intérprete, eu entrei, fui até a doutora. Eu quis saber o significado do nome dela e pedi permissão para colocar num livro que eu estava escrevendo no Brasil sobre uma família chinesa. E ela me permitiu. Leia o livro, você será edificada. Obreira. Quantas esposas de obreiro estão aqui? Por favor, levante a mão. Faz assim, ó. Faz assim. Muito obrigada. Aleluia. A casa publicadora me escalou para falar para as esposas de obreiro. E eu fui em Águas de Lindóia. E eu pedi a Deus uma palavra. E desta palavra nasceu o livro Esposas de Obreiro e a Sua Missão. Tudo que Deus exige de um homem para ser pastor, exige de uma mulher para ser esposa de obreiro. Leia e saiba o que Deus quer de cada uma de nós. E saiba que o Senhor não está brincando de convidar mulheres para o ministério. E Deus não quer mulheres com dracmas perdidas. Deus quer mulheres com a sua dracmas completa, as 10, para aquilo que Ele tem a realizar. E tem mais uma coisa, irmãos. Deus me revelou e eu vou escrever, vou botar, é mais um livro que vai sair. Deus me revelou um culto de ações de graça no Maracanã, antes dele ser reformado. Pastor Zé Santo ainda estava vivo. Eu fui levada por 2 anjos e encontrei o Maracanã superlotado. Eu quero dizer para vocês que eu só entrei no Maracanã 2 vezes. Quando eu era menina, porque um tio meu veio e quis levar até lá, eu fui. E fui quando teve a campanha de como é o nome dele? Billy Graham. Fora disso, eu nunca mais entrei no Maracanã. Mas, irmãos, eu vi aquilo tudo iluminado. E até determinada altura era normal. Dali para cima eram verdadeiras belezas de objetos femininos. Do Brasil dividido por regiões e depois começou países. Era roupa, era calçado, era bolsa, era tudo. Eu disse, o que está vendo aqui? E aquele anjo me disse, é o culto de ações de graça das mulheres. Das mulheres que nós estamos chamando ações de graça da união. Da união. Eu perguntei para o anjo, união das igrejas? Ele disse sim. Eu disse, mas como pode? Eu perguntei aqui. Aí eu comecei a raciocinar. Aquela convenção não fala com aquela não fala com outro. Os membros daquele, se for no outro, é excluído. Se for dali para lá, vai acontecer isso. Eu comecei a raciocinar porque eu conhecia. Eu conheço. E ele olhou para mim e disse assim, só foi possível a união porque as mulheres se uniram primeiro. Vocês estão me entendendo? Ele disse para mim, você quer ver como é que foi feita a coisa? Eu disse, quero. Ele me levou a um lugar e eu vi uma plantação de trigo que perdia de vista. E chegou 2 anjos com uma tesoura de fogo cada um e começou a cortar o trigo que estava acima do normal, cortando e colhendo, cortando e colhendo. Quando ficou tudo amplificado, tudo direitinho, tudo aquilo, aí eu disse, acabou. Eles recolheram aquela primeira parte e voltaram os 2 anjos. Aí começou a colher pelo meio. Pegava um aqui, pegava o outro ali. Eu olhei para o anjo e disse, não estou entendendo. A primeira parte eu entendi. Colheu
os idosos, os líderes. E agora, por que está colhendo esses no meio? Ele disse, porque esses que estão sendo colhidos, têm a mesma mentalidade dos idosos, de manter divisão, e só tem um céu para a igreja. Eu olhei aquilo, irmãos, e disse, Senhor, tem misericórdia. Aí eu escutei um gemido, aqui terrível. Eu olhei para o anjo e perguntei, o que é isso? Ele disse, você quer ver? Eu disse, quero ver. Ele rodou comigo, era uma máquina enorme. E sabe, parecia a máquina de moer cana. E eu tinha a impressão que era cana que estava sendo moída naquela máquina. Quando eu cheguei do outro lado, aonde ele me levou, não era canas, eram pessoas passando pelo moedor. Você está em luta, dá glória a Deus. Pode ser que nessa luta que você está passando, você vai achar a tua dracma. Aquilo passando, só que depois que passava na máquina, que saía do outro lado, irmãos, saía as pessoas tão revestidas de poder, que ninguém conseguia segurar. As pessoas pregavam na rua, no botequim, no ônibus, nos metrô, dentro dos trens, todo lugar. Ninguém segurava, de tão revestidos de poder que estavam. Ele disse, essa não é a grande tribulação, porque a igreja não vai passar por ela, mas é uma tribulação para definir os que são fiéis, os que estão preparados para o arrebatamento da igreja. E quando eu estava esta madrugada lendo sobre as dracmas, o Senhor disse, diga para as mulheres, aleluia, que o valor delas é muito grande diante de mim. Diga para elas que, como mulheres, elas têm que tomar as mesmas medidas da mulher que perdeu a sua dracma. Eu disse, Senhor, o que tu queres com as tuas filhas? O Senhor me disse, diga para elas que elas precisam de força espiritual, elas precisam de comunhão, evangelização, e todo serviço prestado para Deus deve ser acompanhado de amor e compaixão pelo próximo. O Senhor falou mais comigo, irmãos. Olha aqui, as ferramentas que a mulher utilizou para achar a dracma dela é ferramenta que toda mulher sabe usar. Mas que ferramenta foi essa? Presta atenção. O que foi que ela fez? Primeiro, acendeu a candeia. Isto representa o Espírito Santo na sua vida. Sua vida tendo o óleo, a unção, e o Espírito está vivo dentro de você. A casa era pobre, não tinha janela, era escuro. E se a sua casa espiritual está escura, você tem que abrir a janela para Deus, para que a luz do Espírito entre em você. Também há uma necessidade. Tem alguma mulher aqui que nunca usou vassoura? Tem alguma mulher aqui que nunca usou uma vassoura? Vassoura, toda mulher sabe usar. Sabe ou não sabe? Deus quer que você use a vassoura. Que isso, pastora? Eu não sei que tipo de vassoura que ela usou, irmãos. Eu não sei se era vassoura que fosse, vamos dizer, piaçava, de pelo, de plástico, de pano, de mato, ou seria uma vassoura, quem sabe, um tipo de aspirador de pó que naquela época não existia. Certamente que naquela época eram vassouras de mato, vassouras de piaçava, esse tipo bem comum.
Agora presta bem atenção. Ela varreu todos os cantos da casa. E assim fazendo, achou a dracma. Vassoura fala de limpeza. Casa fala do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Se alguém está guardando mágoa, está triste, está angustiado, está passando por alguma depressão, ou alguém te ofendeu, te magoou, e você não perdoou e nem pediu perdão, ou perdoou apenas de aparência, é hora de pegar a vassoura do Espírito e varrer a sua casa. Terceiro, tem que tirar a poeira. Não é toda a vassoura que tira poeira. Por isso que inventaram o aspirador de pó, que às vezes você varre, você tira o grosso e a poeira fica lá. Mas como nosso Deus é santo e requer santidade, Ele não quer nem poeira de pecado na nossa vida. Poeira nenhuma. Tem que tirar a poeira. Ela tirou a poeira até achar a dracma que ela perdeu. Quantos estão empoeirados, perdidos dentro de casa e dentro da igreja, escondido entre o povo? Ninguém consegue esconder da presença de Deus, irmão, porque aos seus olhos todas as coisas estão nuas e patentes. Infelizmente, você não tem condição de ser arrebatado se a tua vida estiver empoeirada pelo pecado. Não vai, porque no céu não entra pecado. Só entra o cristão lavado, remido no sangue do Cordeiro. E quando a gente deixa a poeira do pecado, a maldade, a malícia, quando nós estamos parecendo com o mundo, é porque alguma coisa está tendo influência na nossa vida. E a necessidade que tem é que a vassoura do Espírito passe. E quando a vassoura do Espírito passa para valer. E tem uma coisa, se a gente fizer coração duro, o Senhor bota no leito, até se consertar. E se não se consertar, fica sofrendo. Se depende de um perdão, eu fui orar uma mulher com 94 anos, e a filha dela disse: vem, pastora, faz oração pela mamãe, foi criada na igreja, isso, e está aqui sofrendo e não morre. Eu fui, o pessoal foi me buscar de carro e me levou. Eu disse: me deixa sozinho com ela no quarto. E eu perguntei para ela, está no meu livro sobre perdão, quem foi que te feriu? Ela olhou para mim, começou a chorar. Eu disse: me conta, quem foi que te feriu? Por que você está assim? Depois dela chorar, eu disse para ela: eu vou te falar sobre perdão. A palavra de Deus nos ensina: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ela disse para mim: não posso. Eu digo: por que não pode? Porque o que a pessoa fez comigo não merece perdão. Eu disse: e por que não, se Jesus perdoou os seus pecados? Ela disse: olha, eu vou dizer uma coisa para você, pastora. Eu tenho fé para orar, para Deus ressuscitar a pessoa para mim me vingar. Mas perdoar eu não perdoo. Eu disse: a sua oração é de tolo. E a tua fé não tem razão de ser. Porque Deus não atende oração de tolo. Se a pessoa está morta, não vai ressuscitar para você se vingar. Porque a vingança pertence ao Senhor. E se é este o seu pensamento, você já está com um passo já para o inferno. E eu fui dura com ela. Mas eu estava orando, eu fui em jejum. Eu disse vários versículos sobre o perdão para ela. Aí ela virou para mim e disse assim: eu não posso perdoar, porque eu tinha menos que 14 anos, quando o meu tio me fez mal,
e me ameaçou que se eu falasse para alguém, ele ia dizer que fui eu que provoquei ele e mataria a pessoa que fosse falar com ele e depois me mataria também. E no meu primeiro dia de casamento, na lua de mel, eu levei a minha primeira surra. Fiquei casada mais de 45 anos. Todas as vezes que eu tinha relação com meu marido, depois ele me dava uma surra, porque ele queria saber quem é que tinha roubado a minha virgindade. E eu não podia dizer porque era parente. Ia dar morte na família. Eu disse: e aonde está essa pessoa? Está morta. E aonde está esse marido que você quer se vingar também? Está morto. Eu disse: filha, raciocina. Eles já seguiram para o juízo. Agora é você que tem que aprender a perdoar. A sua dracma, a sua salvação, a sua coroa está perdida se você não perdoar. Eu comecei a mostrar para ela na Bíblia o valor do perdão. Quando ela chorando disse para mim: está certo, eu perdoo. Eu perguntei: de coração? Ela olhou para mim, eu perguntei: se é de coração que você perdoa? Ela disse: sim. Então diga comigo: eu perdoo em nome de Jesus, não quero mais vingança. Quando ela disse isso, eu orei por ela. Aí Jesus renovou ela com o Espírito Santo. Aí a família veio todo para o quarto. E ao chegar no quarto, vovó foi curada, vovó foi curada, vovó foi curada. E ela, falando em mistério, começou a cantar um hino em mistério. Aí uma das filhas me chamou do lado e perguntou: Jesus curou? Eu disse: a alma dela. Ela vai morrer? Eu disse: dentro de 3 dias. O que a senhora falou? Dentro de 3 dias. Só estava Deus esperando que ela perdoasse. Quando chegou os 3 dias, o Senhor recolheu. O que estamos fazendo aqui? Onde está o valor da nossa salvação? Jesus Cristo morreu na cruz, deu a vida por nós. Nós que deveríamos estar lá, e nós não somos capazes de perdoar um irmão, um parente, um pai, uma mãe, um filho, um tio, um irmão. Hoje, Deus quer que você recupere a sua dracma perdida, a sua comunhão com Deus, a sua fé, a graça, a virtude e o poder. Muito teríamos que falar sobre isso, mas a nossa hora não permite mais. Então diga comigo: eu tenho que aprender a acender a candeia. Eu tenho que aprender a varrer a casa. E de maneira espiritual, eu preciso tirar a poeira que vem sobre a minha vida, roubar a minha fé, a minha paz e a paz do meu lar e da minha família. Agora, irmãos, neste momento, presta atenção. Poderia ser agora, nesse minuto seguinte, o arrebatamento da igreja. Eu perguntaria para você: se isso ocorresse agora, nesse minuto que nós estamos entrando, você poderia ser salvo? Ou estaria perdido? Vendo alguns subir e você ficando. Como está a sua vida? Deus botou a mulher no mundo para ser uma bênção, para ser uma companheira do homem. Mas as mulheres hoje estão bravas, irmão. Estão brigona, irmãos. Estão encrenqueira, irmãos. E a maioria diz assim: a última palavra quem diz sou eu. E eu vi na televisão, uma mulher foi lutar telequete lá com um homem, e daqui a pouco ela pisou no peito dele, como quem diz: venci. Eu disse: venceu, mas perdeu. Porque Deus não chamou a mulher para fazer isso. Deus chamou para ser companheira, amiga, ajudadora, uma evangelista, uma porta-voz do céu, uma missionária, uma profetisa.
Deus criou a mulher para complementar aquilo que o homem não poderia fazer. A natureza dele é diferente. Ele enfrenta pela força e nós vamos pela diplomacia e a graça. Nós temos que aprender isso. Esta igreja tem um batalhão de mulheres. E se esse batalhão de mulher estiver debaixo da graça de Deus, com a vida limpa, santa e pura, não fica um diabo aqui nessa penha. Não fica. Ao contrário, o meu pastor, coitado, vai ter que fazer uma campanha para ampliar isso aqui. Porque não vai dar. Quando ele olhar, vai dizer assim: as mulheres tomaram o espaço todo, onde é que eu vou botar os obreiros? Porque se consagraram, se colocaram como instrumento na mão de Deus. E a união das igrejas para o arrebatamento só vai ser feito porque as mulheres vão se unir. E são as mulheres que, ao se unirem, vão convencer os maridos de cabeça dura a se humilhar e a entender que sem união não se entra no céu. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. Você tem que buscar até achar sua dracma. E depois de achar, convidar amigas, companheiras, parentes e até inimigas. E dizer: vem alegrar-se comigo, porque eu achei. Achei o quê? O que Eva perdeu. A graça. Eu achei. Achei o quê? O entendimento. Porque Deus criou a mulher. Eu achei. Achou o quê? A comunhão que foi rompida no Éden. Eu achei. Porque Deus escolheu a mulher. E a semente da mulher, não a semente do homem, para gerar o Filho de Deus. Eu achei, porque à medida que eu achei, eu posso mostrar para outros o caminho da verdade e da vida. A minha dracma está comigo, e o meu galardão está com Deus. A minha coroa ninguém toma. Serei fiel. Eu sei por que isso. Eu sei por que isso. Dá glória a Deus, igreja. O diabo não queria que eu falasse isso. Estou bem. Estou bem. Primeiro ele me colocou no hospital. E eu cheguei até aqui. Consegui entregar a mensagem. Aleluia. São as mulheres. Diga comigo, as mulheres. É que Deus vai usar. É que Deus vai encher de poder. É que Deus vai dar graça. E que vai recuperar a união da igreja. Porque foi a semente da mulher e não a semente do homem que esmagou a cabeça da serpente. Isso aqui foi apenas um joelho. Apenas ajoelhei. Eu estou bem. Glória a Deus. Fique de pé. Fique de pé. Porque Deus mandou que eu hoje expulsasse o demônio que tem se encapetado nas mulheres para destruir família. E eu vou orar. Quando eu falei de dracma perdida, é porque as mulheres têm perdido os valores femininos. Isso aqui era para mim não falar, mas eu falo. E não apenas falo, eu vou orar. E vocês vão orar comigo. E presta atenção uma coisa: se tiver mulheres aqui sendo usado por demônio para se separar do marido, para apoiar o homossexualismo, o lesbianismo e derrotar a família, esse demônio vai sair hoje. Em nome de Jesus. Ele não queria que eu viesse. Ele quis me prender no hospital.
E agora tentou aqui. Ele é besta. Maior que está comigo. Maior que está comigo. Eu quero que as mulheres deem as mãos. Deem as mãos, por favor. Emenda aqui comigo. É preciso ter coragem para enfrentar o desafio. E eu estou enfrentando. Estou enfrentando e tem uma coisa: nossa igreja vai mudar para melhor. Levante as mãos assim, ó. Levante, homens e mulheres. Os homens podem dar a mão também. Aleluia, glória a Jesus. Vocês não podem imaginar o poder que eu estou sentindo de Deus. Aleluia. Diga comigo, venci. Diga comigo, venci. Venci. Eu fui para o hospital, mas saí de lá. Eu estou aqui. Ele quis que eu caísse, mas eu estou de pé. Venci. Ele não queria que eu falasse, mas eu falei. Aleluia. 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 Mãos levantadas. Nós vamos pedir o poder de Deus, a graça de Deus, a virtude de Deus. Demônio de pombagira, enxucaveira, Zé Pilintra, sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai. 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 Em nome de Jesus. O Senhor te repreenda. Te ponha por terra. Rebalachurimicandarabassaia. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Olhem para mim. Olhem para mim. Olhem para cá. O Senhor está me dizendo que nós soltemos as mãos e que cada um estenda a mão para o seu lar, o lado que estiver a sua casa, o lado que estiver a sua casa. Mas pastora, por que isso? Porque ele ataca dentro de casa. Você sai daqui cheia do poder de Deus, chega em casa, o marido está zangado, o filho está na droga, a filha está fazendo malcriação. Ele entra dentro de casa. Estenda para a sua casa e ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, neste culto de mulheres, nós nos colocamos como guerreiras de Deus. Visita minha casa. Presta atenção. Visita meu marido. Visita meu filho. Visita minha filha. Deus, eu não admito que o inferno tenha poder sobre a minha família, sobre a minha casa. Mas Senhor, meu Deus, meu Pai, hoje, aqui e agora, eu ordeno que toda legião que esteja atacando a minha casa e a minha família, saia agora, em nome de Jesus. Seja queimado, seja destruído. Toda feitiçaria seja desfeita, porque o nosso Deus é vencedor e a glória de Deus tem se manifestado entre as mulheres e vai continuar no mundo inteiro, para que a igreja seja preparada para o arrebatamento. Ninguém vai tirar a nossa dracma, porque seremos fiel até o Senhor nos levar. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.